Então, a paz de Deus, meus queridos irmãos, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Basimar, ele diz que ele é um evangelista, né? Evangelista é um pregador do Evangelho. Eu já pedi a ele para explicar que Evangelho ele está pregando, né? E até agora ele não me explicou, né? Na realidade, né, ninguém sabe o que é o Evangelho. Evangelho para a congregação cristã do Brasil, para os ministros, para os crentes da congregação. O Evangelho é uma lista de coisas que você deve fazer, né? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Como? Por exemplo, você só pode congregar de paletó e gravata, né? Você deve levar a Bíblia dentro de uma pastinha, né? E por aí vai, né? E outra lista de coisas que você não deve praticar, né? Tá, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Quer dizer, não use costeleta, não use bigodão, né? Não use aquele cabelo longo amarrado atrás, né? Não use camiseta regata, não use bermuda, entendeu? Mas isto é o Evangelho? É isso que é o Evangelho? E eles têm também um Evangelho muito peculiar, né? Muito peculiar. Então veja, eles não se interessam em falar com o seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, ou que mora em frente. Para eles são criaturas, né? E se for da vontade de Deus que ele seja salvo, ele vai um dia entrar na congregação e vai se converter lá, né? Então não precisa pregar o Evangelho. Lá na liderança, eles não falam isso a público porque é vergonhoso. Fala assim por meio de linguagem subliminar, né? E a Irmandade aprende por meio de linguagem subliminar. Que as criaturas são cães, cadelas, porcos e porcas. E que não merecem ouvir o Evangelho, né? Agora presta atenção, quando eventualmente eles percebem que o seu vizinho, a sua vizinha, está se aproximando de uma igreja evangélica, então aí eles vão pregar o evangelho peculiar da congregação, que consiste no quê? Consiste em dizer que na congregação não tem pastores, né? E que lá na congregação você não é obrigado a pagar o dízimo, né? E eles vão dizer também que lá você vai ouvir uma palavra vinda do céu, que Deus vai falar com a sua alma, e coisas desse tipo. Mas isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não, isso não é o Evangelho, né? Esse é o absurdo. Essa é a pregação do absurdo. Na realidade, não sabem o que é o Evangelho, né? E o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Os anjos apareceram aos pastores no deserto e disseram o seguinte: eis que vos trago boas novas, que será de grande alegria para todos os povos. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, né? Então, esta palavra, boas novas, que você encontra nesse verso, que é a anunciação do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus, né? Essa palavra, boas novas, no grego, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, que era a língua que dominava, né? Era a língua preponderante, né? Em todo o Império Romano, né? Então, por isso foi escrito no grego. Então, a palavra grega boas novas é evangelho. É evangelho. Então, de cara, né? Já os anjos chutaram para bem longe essa ideia de que a nossa salvação está associada a obras, alguma coisa que a gente possa fazer, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque não se trata de velhas notícias. Os homens, ao longo de toda a história da humanidade, sempre procuraram fazer coisas para agradar a divindade, né?
seja para ter prosperidade nas suas colheitas, ter felicidade no seu casamento, na sua vida familiar, ou mesmo para ter uma vida após morte, né? Eles praticavam sacrifícios, às vezes até terríveis, né? Por exemplo, haviam grupos que sacrificavam os filhos para terem uma vida familiar feliz, ou para ter prosperidade nas suas colheitas, etc., né? Então, a prática de obras para obter algum favor de Deus, isso é desde o início da humanidade. Então, isso não é boas novas, né? A boa notícia é que somos salvos pela graça, né? Pela graça que há em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, né? Então, e onde nós podemos ler isso? O que é o Evangelho, né? Eu entendo que nós podemos encontrar a compreensão perfeita do que é o Evangelho no capítulo 3, versículo 18, 3,16 do Evangelho de João, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Olha, preste atenção. Está escrito que para que todo que nele crê e pratica boas obras tenha vida eterna? Não, né? Você sabe ler, né? Então, está escrito, para que todo que nele crê e pratica boas obras tenha vida eterna? Mas está escrito dessa maneira, né? Está escrito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Simples assim. O Senhor Jesus, quando, nas instruções finais, antes da sua assunção aos céus, ele disse: ide e pregai o Evangelho. Então é isso que tem que ser dito. Que Deus amou o pecador de tal maneira que enviou o Senhor Jesus para morrer na cruz do Calvário para a nossa salvação. E que se acreditarmos nisso, estamos salvos. Simples assim, simples assim. Bom, mas se você quer saber mais um pouquinho desse maravilhoso Evangelho, leia o verso seguinte. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está entendendo? Então, este sacrifício foi feito para todos os homens, em todos os lugares. E é nossa tarefa divulgar isso, alcançar estas nações, pregá-lo a toda criatura, como o Senhor mandou. Porque este sacrifício é para a salvação de toda a humanidade. Bom, mas você quer saber mais um pouco? Quero mais desse Evangelho. O que ele diz mais, né? Diz assim, ó: quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Então eu estou livre. Eu estou livre. Não há nenhuma condenação para mim, né? Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? Então veja, não está falando em firmeza, em fidelidade, em boas obras, entendeu? Não estou falando nada. A salvação é um presente de Deus, como o apóstolo Paulo fala, e a gente recebe com as mãos da fé, né? Então, depois de salvo por toda a eternidade, você recebe o Espírito Santo para habitação no seu corpo, né? Formando com você, com o seu Espírito, uma unidade. Ele vai capacitar você a viver uma vida agradável diante de Deus. Isso exclui o seu livre-arbítrio, tira de você a sua capacidade de decisão, tornando você um autômato? Não, em absoluto. Você vai continuar decidindo o que você quer para a sua vida.
E através destas experiências, você vai aprender com o Espírito Santo de que maneira você deve viver uma vida agradável a Deus. E você vai descobrir uma coisa maravilhosa, que se você se submeter à direção, à guia do Espírito Santo, né, porque ele vai começar a conduzir você no caminho da verdade, no caminho da vontade de Deus para a sua vida. Se você se submeter à sua orientação, você vai ter uma vida plena, cheia de satisfação, de poder, tá? De poder, o poder de Deus na sua vida, para fazer obras maravilhosas. Né? E se você não se submeter, você vai ser um crente derrotado, triste, fracassado, entendeu? Você que faz essas escolhas. Está descrito isso lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos fazer o seguinte, exemplificar desta maneira. Essa mão aqui é você. Tá? Essa mão aqui é o Espírito Santo. Quando você permite que o Espírito Santo oriente a sua vida, né, e você torna-se obediente à direção, à guia do Espírito Santo na sua vida, fazendo aquilo que ele quer, o que vai manifestar na sua vida são as virtudes do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é que nem uma laranja. Uma laranja não tem vários gomos? Assim também o fruto do Espírito Santo tem várias virtudes, as quais são amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Entendeu? E essas virtudes vão aparecer conforme a necessidade da situação em que você se encontrar. Entendeu? Elas vão aparecer conforme a situação que aparecer na sua vida. Agora, se você não quiser se submeter à guia e à direção do Espírito Santo, e você apagar o Espírito na sua vida, sufocá-lo, muito bem, você não é um autômato, você não é obrigado a servir a Deus. Mas a sua vida vai ser de tristeza, de derrota, de fracasso. Você vai ser um crente frustrado, entendeu? Como está cheio de gente assim, tá? Que são desobedientes. E vivem nesta situação até que aprendam a se submeter ao Espírito Santo de Deus. Estas almas nessa situação vão para o inferno? Em absoluto. Porque o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão. Eternamente da minha mão ninguém pode arrebatar. E ele disse também que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Para sempre. Então o apóstolo Paulo nos faz saber no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, 8 e 9, ele nos faz saber que há dois evangelhos. Dois evangelhos. O primeiro, que é o que Paulo ensinava, né? O evangelho da graça e da salvação, o verdadeiro evangelho, e o evangelho maldito. Evangelho maldito? Sim, todo evangelho que associa coisas, obras, firmeza, fidelidade, à simplicidade da salvação, conforme o Senhor Jesus ensinou, é maldito. Né? Então, vários vídeos eu digo que a boca do ancião é a boca maldita, porque são pregadores do evangelho maldito. O evangelho que associa a nossa salvação à prática de boas obras, à prática de firmeza e fidelidade, que são coisas que nada têm a ver com a salvação. São consequência da nossa salvação.